às vezes você vê pessoas, principalmente mais velhas, tendo um certo tipo de comportamento, de atitude. E é muito fácil da gente julgar também, da gente sempre apontar o dedo, mas às vezes a infância, a bagagem que essa pessoa traz é até pior, sabe? Às vezes eles já foram tratados até pior. Com certeza, assim, a educação que os meus pais tiveram foi uma educação muito mais rígida do que a que eu tive. Yo, it's a boy Chris. É boy Christian, pode tacar-se aqui. E aí, Achei família? que você ia falar que você é o Christian também, irmão. Não, eu falei, boy Christian, eu queria, tipo, dar uma confirmação, tipo, que é você, tá obrigado, ligado? irmão. Você me reassegurando como sempre. Sempre, irmão. Agradeço. É nóis. Vamos de brinde? Vamos de brinde, né? Acho que é a primeira vez que a gente faz um brinde antes de começar, A gente né? nunca brindou, rapaziada. Verdade. Saúde, rapaziada. Tem que beber, como sempre. E hoje a ideia que nós vamos trocar vai ser mais uma volta ao tempo aí na nossa árvore genealógica. Eu estava assistindo um podcast hoje, On Purpose, do Jay Shatter, alguma coisa assim. E ele entrevistou o Big Sean. E aí uma das ideias que eles estavam trocando é em relação à importância de você saber sobre a sua árvore genealógica, a importância de você saber de onde você veio, as suas pessoas antigas. Ele falou que hoje ele tem um filho, o Big Sean, e aí ele trouxe essa referência até para o filho dele. Às vezes o filho dele tem algum traço que não pertence a ele, mas pertence a pessoas que vieram antes dele. Pode ser tanto o aspecto físico como um aspecto também de personalidade mesmo. E aí, parando para pensar um pouco também, eu comecei a pensar, pô, às vezes a gente sempre tenta se encaixar e pertencer a uma certa cultura, a um certo espaço. Só que parando para pensar, às vezes isso já está dentro da gente, essa resposta ela já está com a gente. Se a gente parar para pensar um pouco no futuro, de onde a gente veio, de onde nossos familiares veio, de onde a gente veio, tipo, em relação à família mesmo. Os genes, o DNA que a gente carrega. Você já parou para pensar assim, tipo, de onde você veio, os seus familiares? Você já trocou essa ideia com a sua família? Já, eu acho até interessante que tem uma frase que fala isso, né? Que a gente é produto do meio que vive, né? Tem uma frase que eu já escuto muitas pessoas falando. De certa forma, eu acho que faz um certo sentido, porque se você convive muito dentro de um ambiente, existe uma tendência, tipo, de ter uma característica ou uma reprodução a algo que seja referente àquilo que a gente aprendeu. Mas eu acho muito interessante. Esses dias eu estava falando uma conversei com meus pais, já conversei com a Sofia, para quem não sabe, minha namorada, sobre isso, que é uma parada muito interessante, porque no meu caso, assim, tipo, dizem que eu pareço muito com meu avô. Eu nunca tive contato com meu avô, na verdade, eu tenho contato, mas não tenho contato, tipo, frequente, de estar no dia a dia, de fazer as coisas com ele, mas dizem que eu tenho muitos hábitos parecidos com os dele, mesmo o lado que eu cruzo a perna, tipo, de repente, a forma com que eu pego na xícara, sabe? Tipo, eu gosto de tomar em taça, assim, tipo, umas coisas que falam, mano, tem muito a ver com o seu avô. Eu acho isso muito interessante, porque a gente não tem contato, a gente não tem uma vivência juntos ali no dia a dia, só que é vivo. Inclusive, você vai conhecer ele. Da hora. Eu tenho certeza que ele vai adorar você, porque, tipo, vocês têm muito em comum. Tipo, das ideias de trocar essas coisas. Mas eu acho interessante essa parada, né? Tipo, pra concluir que, tipo, eu trago coisas dele, mesmo sem ter o convívio, mas que aí é onde... eu acho que talvez a gente traz realmente alguma coisa no DNA e tal. Eu acho que fica presente, a gente consegue visualizar nessas pequenas coisas, assim, sabe? Porque eu acho que às vezes é uma parada que a gente não para pra pensar. Eu particularmente eu nunca quis saber assim, exatamente de onde eu vim, de onde minha família veio. E tendo essa conversa com meus pais, inclusive a gente teve essa conversa hoje, a gente até se emocionou, assim, porque a infância dos meus pais foram muito difícil. Os meus pais, ambos passaram fome, ambos tinham que dormir, tipo, 5 horas da tarde, porque eles sentiam fome, aí não tinham o que comer. Ambos não tinham luz, não tinham água. O meu pai, ele lavava a roupa dele, ele é do interior da Bahia. Ele lavava a roupa dele, tipo, em rio. Então, era uma outra vivência. E até parando para pensar nisso, eu falei, nossa, então vocês já ganharam muito, né, na vida. Porque, assim, apesar da gente ainda ser pobre, nunca faltou comida na minha mesa, a gente tem luz, a gente tem água. Então, é até bom para você também dar uma visualizada em como você evoluiu, como a sua família evoluiu, sabe? E aí você tocou no lance em relação aos avós, é até engraçado, porque os meus 2 avós, por parte de pai e por parte de mãe, eram muito galinhas. Então, o meu avô, por parte de pai, tipo, ele teve 12 filhos com a minha avó, só que ainda assim, ele, enfim, ia buscar mulher na rua, etc. E o meu avô, por parte de mãe, também tinha muito esse lance de sair com várias mulheres e tal, conhecer outras pessoas. E é muito louco isso, dos meus 2 avós terem o mesmo traço de personalidade, tá ligado? Não só seus 2 avós, por causa que uma parada que eu tava conversando justamente com a Sofia era isso. Porque o meu avô, ele era também, né? Nossa,
Não sei nem se é interessante citar essa parada. Agora que eu Expor o pensei, vô vou aí, fazer um expose do meu avô. Nossa, mas... verdade, eu tô expondo Nossa, tudo. eu tô expondo tudo, mano. É isso, acontece. Mas eles não usam tanto a internet assim, acho que eles não vão ver. Acho que não vai chegar lá, não sei, né? Ah, vai saber. Enfim, mas eu, até onde a gente sabe, né, que, tipo, realmente teve outros relacionamentos também. Aí foi uma coisa que eu sempre... Fora da família? É. Pô, pra caramba os meus voos, então. Então, daí Nossa. o que eu acho, tipo... E eu acho que isso não é segredo pra ninguém, porque é uma coisa que a minha avó fala pra mim. Ela fala, pô... ela sempre falou, eu espero, desde que eu era novo ela falava, eu espero que você não puxe seu avô, porque ela reconhece que eu sou bem parecido com ele, mas ela fala, eu espero que você não puxe a parte da mulher, tipo de... Então. A Sofia exatamente. também espera, irmão. Acho que ela espera bastante disso. Pra quem não sabe, ela tá aqui hoje, mano. Hoje ela tá presente aqui também. Com a gente, tá acompanhando essa ideia na íntegra. Mas é muito louco, assim, porque quando você tem essa viagem no tempo para entender um pouco a sua família, você meio que conhece até um contexto histórico. Porque era uma outra vida, era um outro até contexto social. Então a gente está falando dos nossos voos aqui, mas não é com o objetivo de sei lá, de ofendê-los ou de desdenhá-los. Nem expor o vô, embora esteja expondo, mas não é a ideia. Expomos. Até porque eram momentos e situações completamente diferentes de vidas. Mas é muito louco você pensar que naquela época era uma outra parada, assim, era um outro contexto social. E hoje você para pensar que a gente não tá tão distante deles, assim. O meu avô, por parte de pai, por exemplo, só tem o meu pai. É tipo, meu avô, meu pai e eu. Com a minha mãe é a mesma coisa, sabe? Então é um grau de parentesco muito próximo, mas muitas coisas mudaram, né, de lá pra cá, desde a época que ele era mais novo, quanto eu. E se tratando, por exemplo, em relação a outros locais, assim, você sabe, tipo, de onde veio sua família, se é todo daqui do Brasil? Você tem alguma noção disso? É um outro tópico interessante, né? Por causa que uma coisa que eu acho que é comum entre os negros, assim, a gente não saber exatamente para onde vai a nossa árvore genealógica. Então, assim, tipo, por mais que eu tenha uma noção dos meus avós, eu sei que tem parte da Bahia, eu sei que tem parte de outros lugares, mas eu não tenho tanto conhecimento mais lá para trás, entendeu? Eu sei que eu tive uma avó indígena. É isso que eu ia falar, de outros lugares, assim, se ser do Brasil, você sabe? Eu sei que eu tenho uma avó indígena, né? Não, mas ela podia estar no Brasil. Uma avó não, uma bisa. Mas ela podia estar no Brasil. Eu falo assim, nascida fora, assim. Nascida fora? É. Então, essa parte a gente não tem conhecimento. Pode crer. Porque, tipo, é uma parada porque eu acredito que, assim, não sei, se tem fora do país, assim, eu acho que talvez só... Deve ter, porque o brasileiro ele é muito miscigenado. Por exemplo, no meu exemplo, por parte de mãe, tem um pessoal, da parte do pai da minha mãe, tem o pessoal africano, e da parte da mãe da minha mãe, portugueses e italianos. Por parte de pai africano, indígenas e portugueses que vieram lá atrás, dessa linha que veio do meu pai por parte de português, lá atrás tiveram os alemãos também. Então é muito mistura e é muito da hora você saber disso. Por exemplo, tem um bisavô, ele era avô da minha mãe. O que é o avô da minha mãe? O avô da sua mãe, eu acho que ele já é tátara, já será? Tataravô? Acho que já é tataravô. Bisavô. Ele era escravizado, bisavô mano. Já? E aí, minha mãe fala que ele tinha até umas marcas, assim, na perna, assim, tipo de corrente, assim. Caramba, mano. A gente não chegou a entrar nos méritos do que rolou com ele, mas descobri isso hoje. Descobri que eu tinha um tio também, e aí esse tio, tipo, ele não era doido, assim, mas ele era espírita. Só que naquela época o pessoal via de uma outra forma. Ah, total, mano. E aí total. acabaram internando ele por conta disso. Olha que bagulho doido. É porque era tratado, eu acho que como questões de sanidade mental, né? Não uma questão, por exemplo, de espiritualidade e tal. O que eu comento, mas na verdade é a parte tem essa miscigenação, a gente tem um conhecimento sobre a África. Mas a gente não tem uma ciência exatamente, tipo, por exemplo, que a África é o continente, né? Tem o continente africano, mas da onde eles são, tipo, a gente não tem muita noção, mais ou menos pra falar, pô, é de lá ou daqui. O que eu sei, por exemplo, que o meu nome, pra muitas pessoas que não conhecem meu nome, é Poeta Cássio, não, é Gabriel Correia de Souza Cassiano, tá? Correia de Souza é um sobrenome português, é português, né? E Cassiano é um sobrenome italiano. O que eu sei é que o meu avô, parte paterna, ele é de Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, se eu não me engano, era em Minas, tinha a fazenda dos Cassiano. E o meu avô, eu acho, pelo que eu sei, ele não tinha nome. Então, ele tinha o nome de Zé. Tinha nome? Ele tinha o nome de Zé, só que chamava ele de Zé. Zé, José, alguma coisa assim. Ah, entendi. Aí colocaram, acho que era isso, era Zé. Aí colocaram, como ele era da fazenda dos Cassiano, começaram a chamar ele colocaram o sobrenome dele de Cassiano. Mas não por o sobrenome dele ser Cassiano, mas porque ele era da fazenda dos Cassiano, então ficou José Cassiano.
entendeu? Enquanto, exatamente, que é um sobrenome italiano, né? Que acho que vai numa questão histórica lá atrás, por exemplo, de quando os italianos vieram e tudo mais, Revolução Industrial, um monte de coisa. E é muito louco que você tocou nesse ponto de fazenda, porque eu até estava conversando com a minha mãe, né? Os dois passaram fome e tal, tiveram uma infância difícil. Meu pai trabalhava desde os 3 a 5 anos. Mano, imagina se trabalhar com 3, 5 anos. É loucura. 12 irmãos. Hoje em dia o pai não ficava em casa. Era uma parada assim, surreal. E aí eu perguntei pra eles, falei, pô, ninguém teve dinheiro na família, sabe? Em nenhum momento a gente foi rico, teve alguém que foi rico. E aí parece que naquela época as pessoas elas tinham muito bens, tinham muito imóveis. Parece que a mãe da minha mãe conseguiu alguns imóveis, mas aí acabou vendendo para o tio a preço de banana, e o tio acabou vendendo para outras pessoas. Aí também entra aquela, entre aspas, guerrinha assim de família, sabe? Onde terreno. As coisas acabam não se dando muito certo. Minha mãe, ela trabalhava muito na época, e aí entra uma outra parte de família que é interessante a gente saber, a profissão das pessoas. E a gente vai entrar na parte da arte também. Porque a minha mãe, por exemplo, ela sempre trabalhou com casa de família, ela foi diarista. Ela sustentou a nossa casa com isso. Só que naquela época não se registrava. E minha mãe ela ganhava, por exemplo, 11, 12, 13 reais em casa de família, em cada casa. Sim. Então, assim, ela conseguiu sustentar eu e meus irmãos através disso, mais o meu pai. Teve uma época que meu pai também não trabalhava. E é muito louco você pensar isso, porque o meu pai também, ele já trabalhou em açougue, supermercado, depois segurança. Então, é legal também você ver qual que era a deles no sentido, assim, de trabalho. Porque hoje eu penso que eu estou realizando um dos sonhos da minha mãe. Minha mãe, ela sempre curtiu dançar, por exemplo, mas ela nunca dançou. A minha avó, no entanto, dançava tango. Então, talvez essa parada de dança também, de música para você, de arte, de cantar, talvez também tenha vindo de uma outra pessoa da sua família e acabou passando para você. Só abrindo um rápido parêntese, tem muita coisa que vai influenciar a nossa personalidade, inclusive as nossas vivências. Tipo, a ideia aqui é só trazer mais uma parte do que somos, porque a gente como ser humano, a gente é muita coisa. E há muitos detalhes da vida que às vezes passam despercebido. Então, acho que a nossa árvore genealógica é um desses. E eu queria que você falasse se tem alguém assim da sua família que você acha que cantava ou que tinha esse contato com a arte. Até porque eu acho que tudo é um pouco mais profundo, né? Aproveitando esse parênteses que você deixou. Porque a gente começa a entender, por exemplo, qual que é a origem das coisas. Então, nada que a gente vai fazer hoje e que a gente, de repente, está produzindo é algo que começou aqui. Então, por exemplo, às vezes é uma construção ou uma mentalidade mais aberta da nossa família que faz com que, de fato, a gente chegue até aqui, de repente, numa arte ou alguma profissão. Por exemplo, eu sei que meu pai, ele trabalhava na área da indústria, né? Então, tipo, ele já... Não sei, se eu não me engano, na verdade ele passou por muitas profissões. Eu sei que ele já trabalhou no banco, depois ele foi ser torneiro mecânico, se eu não me engano, trabalha como metalúrgico. Então, tipo, dentro da indústria ele teve muita mudança, só que ele foi mais para esse lado, assim, tipo, para ser peão mesmo. Mas se você for ver, na verdade, de onde vem as origens dele, realmente vem desse trabalho voltado, né? Voltado para a produção. Entendeu? Então, acho que acaba influenciando. Mesmo, exatamente. Peão, então. Exatamente. Então, tipo, acho que acaba influenciando de certa forma. E do lado da arte, por exemplo, eu acho que eu fui a pessoa da família que saiu mais do prumo, assim, saiu mais dessa retidão. Porque todo mundo via desse trabalho de produzir algo. Assim, eu trabalhei durante 8 anos no CLT. Hoje que eu não estou trabalhando, mas eu também, o início de tudo, assim... Começou aí, mas depois que eu fui entender a arte como um mecanismo de trabalho. Porque ao mesmo tempo que eu fazia, eu não entendia que era um trabalho justamente por ter uma visão linear, assim, né? Que eu acho que é o caminho que a minha família teve, o caminho com que eu acho que socialmente a gente tem mesmo. E deixa eu só abrir um ponto aí, porque se a gente parar para pensar antigamente, a arte era vista de uma outra forma. Por exemplo, a minha avó, que eu falei que dançava tango, ela tinha que sair escondida do marido dela, meu avô na época, para dançar com o pai dela, que é o meu tataravô, eu acho, não sei. Mas então era visto de uma outra forma, eles tinham acesso de outras maneiras. Então até isso vai influenciar também. E era tango, tá ligado? Eu não curto tango. Mas às vezes, de certa forma, isso pode ter vindo para mim, porque minha mãe ela sempre quis muito dançar e acabou não podendo. Como a gente acredita muito em genes, por mais que mude talvez o segmento, não estou trabalhando com isso, mas ainda é dentro da arte. Eu acho que quando... A gente acredita, por exemplo, né? Na verdade até cientificamente, né? Não vou saber te dizer exatamente, você que está assistindo aí.
qual que é a pesquisa sobre isso, mas a gente já tem um conhecimento sobre que geneticamente se influencia. Então, por exemplo, você já tem uma curvatura para arte, porque tem alguém da sua família que pode não ser um hip hop, mas já é tendencioso a gostar de arte, tanto que ela sai escondido. Meus irmãos, eu tinha um irmão que ele dançava axé, e eu tenho um outro irmão que ele é guitarrista, ele toca rock. Então eu cresci ouvindo isso também. Quanto eu, por exemplo, eu sinto que eu não tenho tantos artistas assim na família, diretamente. Eu acho que... Mas não tem ninguém assim na sua família que tocou algum instrumento? Tem o Vinícius, que é percussionista, eu acho que foi o primeiro artista que teve na minha família, mas a gente não tem uma diferença muito grande de idade. Entendeu? Eu acho que ele tá com 35 agora. Mas veio antes de você, ele mas veio antes. E também na época nós não tínhamos tanto contato assim. Então, por exemplo, a gente não tinha um contato próximo, por exemplo, para falar, eu aprendi sobre arte com ele. Não, que a gente foi ter um pouco mais de contato, acredito que quando eu estava mais para fase adulta mesmo. Que a gente até se vê mais, mas não tanto quanto eu gostaria, mas a gente teve mais contato. Mas de artistas na família, eu acredito que talvez assim, eu tenha sido, não sei se um dos primeiros, pode ser que eu não tenha conhecimento de alguém que veio antes. Mas eu sei que eu fui um dos primeiros, assim, a realmente produzir isso. E eu também tenho uma parada muito interessante que você falou sobre como era visto antigamente, né? Não sei se você sabe, mas antes, né, até especificamente as rodas de samba, minha família é muito voltada para o samba. Você falou meu pai ele gosta muito de arte, meu pai ele gosta muito de dançar. Eu não estava lembrando disso, ele nunca, de fato, assim, foi um dançarino e tal, mas meu pai saía para dançar, de fato. Porque é muito comum, se parar pra pensar na minha família, todo mundo dança samba rock na minha família. Mas sabe o que é isso é da hora também? Porque entra naquilo que eu tava falando da gente enriquecer a nossa vida, assim, enriquecer a nossa experiência como vida e quem somos também, sabe? Então, você é alguém, você veio de uma geração muito maior que você. Então, a sua família é muito rica, sabe? Você representa pessoas. Então, se você para pra pensar nisso e nessa imensidão que é a sua família, os genes que você carrega, o seu DNA, não sei, as coisas para mim começam a fazer mais sentido, até para mim. Eu até postei uma história hoje, que conversando com a minha família hoje, com os meus pais, eu aprendi sobre eu mesmo, sabe? Eu me conheci. E pensando num futuro, para quem planeja ter filhos, é da hora já pensou você chegar pro seu filho e você poder contar a história da sua família, talvez o porquê que o seu filho tenha certo traço de personalidade, ou um certo tipo de cabelo, de aparência física. Então, isso acaba enriquecendo, sabe? Enriquece a sua vida, enriquece a vida das pessoas ao seu redor, sabe? Não sei se você planeja ter filho, mas isso me pegou muito. Tipo, se eu tiver um filho um dia, assim, eu quiser trocar essa ideia com ele, eu vou poder falar pra ele de onde veio a nossa família. Como é que era o avô dele, como é que o pai dele era quando era moleque, sabe? Eu acho que são coisas que é da hora da gente conversar e passar pra frente, sabe? E no começo você falou até sobre os seus pais que conseguiram proporcionar uma oportunidade melhor pra você. Eu acho que esse é o intuito de você ter um filho. É para que ele tenha oportunidades melhores do que as que você teve. Então, ao certo, né? Eu sei que, meus pais também não tiveram uma realidade fácil, acho que principalmente a minha mãe. Meu pai, ele teve uma realidade um pouco mais parecida com a minha, que, ele teve o pai, a mãe ali próxima, a minha mãe também teve, mas eu sei que ela mudou muito de casa ao decorrer que as coisas foram acontecendo. Eu acho que mesmo por falta... Na verdade, eu não sei, eu nunca sei exatamente o que aconteceu com a minha mãe, porque ela tem muitas histórias. Mas, então eu não sei dizer exatamente aconteceu isso ou aquilo. Troca essa ideia com ela. Então, às vezes eu até tento entender, mas parece que é meio que um quebra-cabeça, porque eu falo, isso aconteceu aqui, tá. Mas ela tá falando que aconteceu outra coisa, daí eu falo, mas eu já entendi. Encaixando as peças. Mas eu não tenho uma ordem cronológica para dizer exatamente o que houve. Mas eu sei que, o foco mesmo é que ela tenta realmente proporcionar essas oportunidades para que eu tenha o máximo de estabilidade possível. E o mesmo vai refletir para quando eu tiver um filho, né? Porque você perguntou se eu quero ter, quero. E eu quero que realmente, que quando eu tenha um filho, ele tenha mais oportunidades que eu tenho. Né? Ele consiga ter, por exemplo, consiga ter uma certeza mais ou menos, de quais as profissões que ele quer seguir, ter uma oportunidade de estudar dentro disso, entender com tranquilidade. Enfim, eu acho que é o mínimo, pelo menos, que eu acho que uma criança tem que ter para que ela consiga extrair aquilo de melhor que ela tem dentro dela. Porque todo mundo tem os seus lados positivos que dá para ser potencializado. Eu descobri o meu dentro da arte. Então agora eu estou potencializando isso, mas é muito difícil. E eu quero, por exemplo, que se eu tiver um filho, né, ele tenha isso, assim, eu tenho essas potencialidades, a gente consiga ajudar ele no sentido dele enxergar a tempo e... Se bem que não tem um tempo certo, mas que ele consiga ter um tempo hábil para aprimorar isso. Eu fui entender
a minha capacidade para arte, que isso poderia ser uma profissão, acho que quando eu estava com quase 20 anos, entendeu? Não acho que é tarde, mas eu acho que tipo poderia ter sido antes, porque eu já era algo que eu fazia. Só que, né, por exemplo, eu não tive informação no sentido de, tem uma aula de dança ali, você pode fazer. Eu nunca soube que tinha. Por exemplo, eu não sabia que, por exemplo, eu poderia gravar música, eu fui saber, eu acho que eu estava adolescente, mas eu já escrevia música há muitos anos. Depois, eu acho que de uns 5, 6 anos escrevendo música, eu pensei na possibilidade de, nossa, eu posso gravar uma música. Eu nem sabia que isso era... Eu achava que a música estava no rádio e já... Nem sei o que acontecia. Entrou lá de alguma forma. Já estava lá, entendeu? Eu nunca pensei que, tipo, eu poderia... eu posso ser esse artista, entende? Exato. Então, eu quero que, tipo, se eu tiver um filho, que ele possa, pelo menos, visualizar isso. Eu consigo... realizar as coisas, eu consigo fazer mais, eu consigo fazer de fato, entendeu? Então, realmente é proporcionar isso que ele entenda. E a minha realidade, eu acho que, tipo, já é bem diferente da dos meus pais, só que a ideia é que ele tenha mais ainda. E a ideia é essa, rapaziada, é a gente pensar um pouquinho no passado, para às vezes encontrar respostas atuais e até no futuro. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas buscando essa identificação, mas às vezes é uma parada que já tá com você, assim, é só estudar um pouquinho mesmo você, a sua história, e pensando no futuro, uma forma também de ser grato, principalmente para as famílias que tiveram muitas dificuldades no passado, às vezes ainda encontram no presente, mas saber que a nossa linhagem já prosperou bastante, sabe? Isso é importante também. Falando com meu pai hoje, só abrindo parênteses também para a gente encerrar, é muito louco. Meu pai, ele fica muito emocionado, a ponto dele não conseguir terminar de concluir algo. E meu pai é muito chucro, meu pai é muito ignorante. Meu pai, assim, poucas vezes eu já vi meu pai chorar, mas é sempre quando é algo relacionado ao passado dele, à família dele. Então, às vezes eu vejo ele tendo algumas atitudes um pouquinho mais ríspidas comigo, mas hoje eu consigo entender melhor, sabe? Depois da conversa que a gente teve hoje. Então,